Quer dizer que não basta ter só um coronavírus, tem que ter uma guerra no meio que é para deixar tudo um caos. Fala, meu amigo do canal da Gente, tudo bom? Seja mais uma vez bem-vindo ao seu canal, o canal do Agente, o canal que conecta todos os agentes de viagem do Brasil. E hoje, mais uma vez, eu queria trazer alguns assuntos extremamente relevantes que ocorreram nessa semana. E o primeiro deles, claro, a gente não tem como deixar de falar, que é a guerra na Rússia. Como isso pode afetar os negócios, como isso pode afetar tudo aquilo que está acontecendo aqui no Brasil, essa retomada do turismo. Outra coisa que a gente vai falar também é sobre essa nova MP 1101, que foi editada aí pelo governo federal, que é para tratar das viagens que foram canceladas, que vem regulamentar aquela famosa Lei 14.046, que fala sobre o adiamento de viagens por conta da coronavírus. E além disso, uma determinação do governo da Itália que resolveu abrir para os brasileiros, né? Acho que eles demoraram um pouquinho, né? Eles poderiam ter feito isso antes, tinha que esperar a guerra começar para liberar. Mas enfim, é isso que a gente vai tratar hoje. Se você quiser saber de todos esses assuntos, continua assistindo o vídeo até o final, que vai ser muito bom. E a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre essa questão da guerra na Rússia. Meu Deus, Gustavo, não basta ter 2 anos de pandemia, agora tem que ter guerra. Gente, tem guerra, já teve guerra, já começou, então não tem muito o que fazer. O que a gente tem que entender é o seguinte: o que é essa guerra, como que ela vai afetar os negócios e, assim, entender como que isso aqui pode, de certa forma, atrapalhar a gente nessa retomada do turismo, tá? Agora, antes de tudo, gente, a gente está falando de guerra, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de seres humanos que vão perder as suas vidas porque 2 idiotas resolveram brigar e não conseguem sentar para conversar. E o máximo que a gente pode fazer por essas pessoas, antes que alguém comece a julgar, falando, nossa, olha o que estava falando de guerra, perder dinheiro. Antes de você começar a julgar, faz o seguinte: você já orou hoje? Faz uma oração, ora pela vida dessas pessoas. Vamos lá, pode ser até agora. Pausa o vídeo. Faz uma oração pela vida dessas pessoas. Pede a Deus que interceda pela vida dessas pessoas. Que isso acabe o mais rápido possível. Porque isso não é uma guerra de Rússia contra a Ucrânia. É uma guerra de Rússia contra Estados Unidos. A Rússia querendo não permitir que a OTAN e os Estados Unidos tenham uma porta de entrada para o território russo, certo? Porque a ideia da Ucrânia era se juntar à OTAN. E a partir do momento que a Ucrânia se junta à OTAN pode colocar uma base ali. Os americanos poderiam colocar uma base ali. Muito parecido com o que aconteceu quando os russos tentaram colocar mísseis em Cuba. Imagina, os americanos ficaram malucos. E é isso que está acontecendo com a Rússia. A Ucrânia disse que vai entrar na OTAN e a Rússia virou e falou, não, de jeito nenhum, eu não vou deixar. Então isso é uma guerra de política, infelizmente tem pessoas envolvidas. E como isso afeta o nosso mercado? Sim, as pessoas ficam inicialmente com medo, elas ficam preocupadas, elas evitam viajar para esses locais, elas vão querer evitar ir para a Europa, tá? Mas de um modo global, de um modo geral, Estados Unidos, Caribe, Brasil, África, Ásia, continua tudo muito normal. O que vai afetar sim é o câmbio. Momentaneamente a gente tem uma disparada do câmbio, uma busca pela moeda, pela segurança, mas no longo prazo, geralmente guerras tendem a fazer com que o câmbio caia. Por que faz o câmbio cair? Porque nós somos um país que é um exportador de commodities. Nós exportamos petróleo, nós exportamos minério, nós exportamos comida. Então tudo isso tem que ser vindo aqui. As pessoas têm que vir aqui comprar e elas compram em dólar. E quanto mais dólar chega no país, o que acaba acontecendo? Menor é o preço da moeda. Quanto mais dólar correndo na economia, baixa o câmbio. Por isso que a gente não sentiu tanto aí, por exemplo, o impacto do aumento do petróleo esses dias. Então, quando a gente fala de guerra, a gente tem a parte humana que é péssima, mas para os negócios, eu imagino, isso é uma previsão, porque a gente já teve outras guerras no passado em outros locais, nunca tão próximo entre 2 superpotências, para deixar claro isso, mas eu acredito que não vai afetar tanto, tá? Vamos falar sobre a Itália liberando os brasileiros para entrar. O que vai acontecer? A partir do dia 1º de março, todo mundo que tiver o ciclo de imunização pode entrar na Itália sem ter que fazer nenhuma quarentena. Isso é muito bom, porque antes a pessoa tinha que fazer quarentena, ou seja, a pessoa não iria viajar. E a Itália é um ponto de conexão ali muito legal dentro da Europa. Faz sentido para muitas pessoas visitarem a Itália. Às vezes a pessoa está na França, quer dar um pulo na Itália. Às vezes a pessoa quer visitar propriamente a Itália, quer ir à Espanha, depois quer fazer a travessia ali. Então a Itália dá para conjugar com a Grécia, dá para fazer muita coisa. Então abre muitas portas do ponto de vista do turismo, tá? A única coisa que a pessoa precisa se atentar:
ela tem que estar com o ciclo de imunização completo. E se for Coronavac, ela tem que ter a dose de reforço. Só isso, tá? Só que tem que ser dentro do prazo direitinho da Coronavac, tem que ser um reforço pelo menos com a Pfizer ou com a Janssen, e não pode passar daqueles 6 meses dela ter tomado o ciclo vacinal dela. Então fica atento na documentação. Se você for oferecer a Itália para alguém, é um roteiro que, olha, tem bastante procura, sempre teve muita procura, a Europa está muito procurada, Estados Unidos muito procurado, então eu acredito que seja um bom momento de começar a promover esse destino Itália, tá? E por último, falar sobre a MP 1101 que veio prorrogar a 14.046. Como que vai funcionar? Basicamente o governo pensou o seguinte: eu vou prorrogar os prazos? Não, eu não vou prorrogar os prazos. Quem tinha prazo até dezembro de 2022 permanece com prazo até dezembro de 2022. Cancelamentos de viagem, aqueles cancelamentos de viagem que nós vendemos em 2019, 2020 e 2021, que houve cancelamento da viagem, o prazo para usar o crédito continua a ser dezembro de 2022. Mas agora, em 2022, se alguém comprou uma viagem e teve um cancelamento por conta da Covid, esses clientes sim, esses terão a vantagem de ter o crédito até 2023. Eu particularmente acho assim, a pandemia já está praticamente acabando no mundo todo. Eu acho que o que vai decretar o fim dessa pandemia, inclusive, vai ser essa guerra, porque no meio dessa confusão, o pessoal vai começar a baixar as guardas com relação a máscaras, tudo isso. Então eu acredito que essa guerra vai até acelerar o processo de fim da pandemia. Dentro da Europa já está sendo tratada como uma endemia. Nos Estados Unidos ninguém usa máscara mais. Em vários países do mundo já praticamente acabou a pandemia. Então assim, aqui no Brasil a gente ainda vê os efeitos. Claro, nós somos um país de tamanho continental, é normal. A pandemia, a gente viu aquele surto do Omicron em janeiro, fevereiro, agora no início, muita gente doente, mas realmente os números tendem a cair. A tendência natural é que a gente parta para uma endemia. Então acho que foi só uma medida do governo ali, paliativa nesse início de ano. Não muda nada, não muda o jogo. Graças a Deus vai acabar esses créditos. Gente, eu tô com um grupo que comprou comigo em 2019 para viajar em 2020, que ainda não decidiu quando eles vão viajar. Pode ser que eles decidam viajar em dezembro de 2022 para viajar em 2023. Vocês têm noção disso? Eu vendi em 2019 um grupo. Os caras vão viajar em 2023. Cara, é doído. Pra mim, sério, juro, pra mim é doído. Se você tiver um caso assim, cara, comenta aqui embaixo, coloca aqui embaixo, fala assim: Gustavo, eu também tenho um caso desse na minha empresa. Eu também tenho clientes que compraram comigo em 2019 e nunca resolveram voltar para remarcar a sua viagem. Vivem me pentelhando para saber do crédito deles, mas não remarcam, e eu vou ter que ficar com esses caras até o final de 2022. Comenta aqui embaixo. Então é isso, galera. Essas informações que eu queria trazer para você, era isso que eu queria falar. E eu queria te pedir um favor, como sempre, aqui embaixo tem um botãozinho de joia. Por que eu aperto isso para vocês curtirem esse vídeo? Quanto mais vocês curtirem, mais pessoas vão ter acesso a esse vídeo, mais o YouTube vai entender assim, esse vídeo é legal, essa informação que esse cara tá passando é importante. Então, clica no botãozinho de like, curte esse vídeo, compartilha com as pessoas que você gosta, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Beleza, galera? Então é isso que eu tinha que passar para vocês. Espero que vocês tenham um dia incrível e um carnaval maravilhoso. É isso, a gente se vê. Um abraço, fiquem com Deus.